olha só, tô aqui, né? Meio doente, então por isso tá difícil de eu participar de muitas lives, mas toda terça ainda tô fazendo as lives lá no Nerdice Me Disse, né? Também tô ainda escrevendo bastante matéria lá no Teoria Geek, no Jam Station, Jam Games e por aí vai, mesmo estando doente, porque o trabalho não para. E hoje, como dá pra ver aqui do lado, vou assistir, né, ao vivo, junto com vocês, um curta-metragem chamado Twins, né, que seria tipo um fan-filme do Final Destination, ou Premonição, na versão traduzida para cá. É um curta de terror de mais ou menos 7 minutos, né, sobre gêmeos e mortes, lógico. Então vai ter muita violência gráfica aqui, né, por isso que eu já deixo pequenininho aqui para garantir que ninguém vá, né, se assustar demais. Tanto que eu não tô fazendo no YouTube, só tô fazendo na Twitch e no Facebook. Provavelmente eu vou ser banido no Facebook e na Twitch por estar fazendo essa live. Mas faz parte, né? A gente tem que ver com o que a gente tem. E é isso. Vamos assistir e ver o que é que... Qual vai ser minha reação, né? Ô, botão. So tell me, bro. What's eating you? I had this vision. It was kind of hazy, but it showed me my death, I think. And ever since, I've been feeling this presence. You ever come across the Somerset Maugham short story, The Appointment in Samara? No. A merchant in Baghdad sent his servant to market. Sometime later, the servant returned, petrified, claiming that he had come face to face with death herself. Still trembling, he begged his master, the merchant, for a horse so that he could flee to Samara, where death would not find him. The merchant agreed. Then the merchant went to market himself and confronted the figure of death. Why did you make a threatening gesture to my servant when you saw him this morning? Death replied, that was not a threatening gesture. It was only a start of surprise. I was astonished to see him in Baghdad, for I had an appointment with him tonight in Samara. Why would you tell me that? Bro, I'm sorry to put it bluntly, but if death really is coming for you, there is literally nothing you can do about it. So it's no use agonizing over it. To staying alive for as long as possible. To staying alive for as long as possible. What was that? Cyanide. 200 milligrams. Enough to kill a man. Question is, what was it doing in your pocket? I can explain. Oh,
Boy, this is gonna be good. You're not the only person who saw a vision of your death. I saw it too. At first I didn't believe it. I didn't want to believe it. You're my brother. But the signs were unmistakable. All I could do was wait for death to take you. But nothing happened. You just kept on living. And then it dawned on me. Death wanted me to do it. For what purpose, I can't possibly imagine. But I know better than to mess with death. You tried to poison. I know, I hate myself for it. But it seemed like the only way to make it stop. I'm sorry. None of this makes any sense. We both thought death was coming for me, right? But it was actually coming for you. I don't know. We're genetically identical. Maybe death got us mixed up. And how are you still here? You ingested a lethal dose of cyanide. It's like death can't decide what it wants. Maybe it's waiting for something. Let me come with you. It might be a work thing. Hi. I hear this is where Cain works. Yeah. And you must be his brother, Abel. Yeah. Hi, right. Well, there's no easy way to say this, but I'm Jacob. I'm your long-lost brother. We got separated at birth. Wait, we're triplets? Yeah. Now, I realise this is a lot to take in, but is there anywhere I can get food? I am absolutely famished. Wait. What? This is hard to explain, but we have reason to believe that you might be in danger. Imminent danger. Okay. We'll come with you. Sure. We'll bond over a kebab, that sort of thing. Não, sério. Isso foi genial. Bom, vamos às minhas impressões sobre o que eu acabei de assistir. Colocaram aí a parte filosófica da morte. Gêmeos que descobriram ser trigêmeos depois. Cara, isso foi maravilhoso. E assim, o Thomas Torgod, né, eu já vejo os vídeos dele faz um tempo, né? E assim, ele fala bastante teoria de filmes, né? O que os filmes estão entrelaçados, né? E ele fez esse curta-metragem aí. Né, e quando ele anunciou, eu fiquei, né, aqui animado para assistir. Quando lançou, eu esperei 3 dias para fazer aqui esse vídeo de reação ao vivo, né? Ao vivo, né? Reação assistindo. E, cara, apesar de um ou outro efeito eu achar meio assim, né, que poderia ter sido melhor e tal, mas levando em conta que o cara fez tudo sozinho, praticamente, cara, é um curta muito bom. Né? A atuação não tá tão ruim quanto eu imaginei e tal. Realmente a atuação tá legal. Ele fazendo 3 personagens. Os efeitos, lógico, são efeitos caseiros, né? Não é um efeito para se fazer, né, quando você tá com uma equipe profissional muito boa e tal. E é bem legal a gente ver isso, porque a gente vê o quanto a pessoa foi criativa na hora de fazer o filme. E o que eu achei interessante nisso aqui, são gêmeos, os dois têm o sonho de que um deles morre, e aí eles descobrem ter um terceiro, um trigêmeo, e aí talvez é ele que seja para morrer, já que os dois, um tentou matar o outro e nenhum dos dois morreu.
Só que, na verdade, a morte sempre vai atrás daquele que ela quer. E no momento dela, não no momento que a gente escolhe. Então, o que acontece? Finaliza com esse final que vocês viram, os 3 sendo atropelados juntos, o que já dá aquela brincadeira do primeiro filme e do terceiro filme. Se não me engano, é o terceiro que também tem isso. Que é quando, de surpresa, vem o atropelamento. E assim, tanto que a gente vê eles olhando para um lado, olhando para o outro, e depois atravessando, e aí vem do nada o ônibus. Foi uma coisa bem legal. Essa é uma referência interessante, a gente lembrar que esteve em mais de um filme da saga Premonição, além do 6º filme ter sido trazido como só uma referência, mas sem acontecer de verdade, e por aí vai. É uma coisa que eu acho bem legal, né, quando você é roteirista, você se lembrar, né, de coisas interessantes, mas sem exagerar demais, ou exagerar mais do que o normal, dependendo se precisa ou não de um exagero. No caso da saga Premonição, Final Destination, precisa sim de exageros, pois essa é a graça dessa franquia, né? Tem filmes que precisam ser mais coerentes para ter a graça certa. Tem filmes que só tem graça por não serem nada coerentes. E esse é um caso. E eu gostei porque meio que se encaixa na gênese de como funciona a morte nesses filmes da saga Premonição. Teve os livros também, né? E 2 minisséries de quadrinhos e foram, se não me engano, 6 ou 9 livros por aí. E desses livros tinha alguma diferença, uma ou outra que aconteceu de diferente, né? Tanto que eu achei interessante a ideia de falar sobre o empregado foi até Bagdá, mas era para ele estar em outro lugar, na Suméria e tal. Então, assim, o cara, para fazer o roteiro, ele estudou bastante algumas ideias sobre vida e morte e sobre destino. E junto, né, ele foi lá e falou, não tem com quem fazer, vou fazer eu mesmo. E foi lá e ele fez 3 personagens. Não precisou ter mais do que isso. O cenário foi simplesmente a própria casa do cara, provavelmente, ou o prédio onde ele mora, ou, sei lá, o teatro onde ele trabalha, sei lá o que é. Mas tinha mais cara de ser o apartamento onde ele mora. Então é interessante a gente ver o quanto a criatividade pode fazer com que uma coisinha simples seja incrível. E convenhamos, vocês viram ali eu prestando atenção no filme inteiro e no final caindo na gargalhada, porque, cara, pra mim aquilo lá foi genial. Aquele sanguinho feito no paintbrush, né? Aquele efeito do After Effects que você usa desde o After Effects 4.1. Então, dá pra gente ter uma ideia legal, né, de tipo que esse curta, ele poderia vir a se tornar uma história de um longa-metragem, ainda com melhores ângulos de câmera, com equipe, com efeitos especiais muito bons, e sair um negócio incrível, né? Então é um ótimo pitching para poder chegar a algum lugar. Então eu gostei, aprovei, 0 a 10 eu dou uma nota 8 aí, numa boa, e é isso. Então, né, e eu espero que também galera aqui do Brasil comece a fazer mais filmes de terror, né? Se quiserem me chamar também, né? Tô aí disponível como ator também. E, lógico, né, não se esqueçam sempre de se divertir, porque cinema é isso. É a gente se divertir de alguma forma. Mesmo que não seja uma diversão do tipo comédia, é a diversão no sentido de ter o prazer de estar vendo aquilo. É um filme de drama, é suspense, é terror, o que for. Bom, mas é isso. Então, espero que tenham gostado e até a próxima.